Olá, boa noite. Hoje a gente vai começar a nossa live agora, já com a doutora Juliana Ribeiro. E a gente vai falar sobre um assunto bem legal, que é a autoestima. A gente está na semana que a gente comemorou o Dia Internacional das Mulheres, né? E a questão da autoestima é uma. Então, hoje a gente vai estar conversando um pouco sobre esse assunto. Vamos aguardar, a doutora Juliana já chegou. Só aguardar aqui conectar. Olá, boa noite. Boa noite! Como que vocês estão, pessoal? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. O pessoal já está chegando, tem muita gente que estava participando agora do workshop, então o workshop terminou agora às 9, né? Então o pessoal já está chegando também, o pessoal que estava no workshop. Hoje a gente Que teve um delícia! workshop da linha Gotas Materna, né? Que é a linha para gestante, para família. Então, o pessoal está chegando. Primeiro, eu queria te agradecer, né, em nome do Gotas do Infinito, por tu teres aceitado participar de mais uma live com a gente. Essa, acho que já é a terceira live, né, que a gente faz. Se eu não me Sim, que engano, é a terceira, eu delícia! acho, né? É a terceira, é a Então, terceira. eu quero te agradecer, né, por tu estar disponível, né, de estar conversando com a gente, pela tua participação, e deixo a palavra contigo para tu se apresentares, para quem não te conhece ainda, para quem não assistiu às outras lives, fica à vontade, a palavra é tua, para tu te apresentares. Primeiramente, estão me ouvindo bem, pessoal? Tá tudo certo aí, Cris? Tudo certo, aqui estou conseguindo ver bem, a imagem tá Ótimo. boa. Então tá bom. Sejam todos bem-vindos, que delícia! Que bom tê-los aqui. E olha, o workshop é algo que tem muitos convidados meus aí, viu? Andei distribuindo uns Uhum. convites aí, muito legal. Pessoal, eu sou Juliana Ribeiro, farmacêutica integrativa, farmacêutica clínica, terapeuta floral também, mil e uma utilidades, não é? E o que eu gosto é isso, é de aprender, eu gosto de estudar e gosto de transmitir tudo isso para a sua vida. Então, eu fico agraciada de estar aqui mais uma vez com a Gotas do Infinito. Agradeço mesmo de coração o convite. E eu sou uma eterna estudante, eu me considero uma eterna estudante e é algo cíclico. A gente aprende, reaprende, transmite, aplica, aciona e assim vai. Eu estou há 23 anos dentro da área de manipulação, farmácia de manipulação, à frente da Eficácia Brasil, e moro aqui no Paraná, na cidade de Ponta Grossa. Que bom! Legal. Juliana, e me diz uma coisa para o pessoal que está te assistindo, né? Tu já trabalhas, né, como tu comentasse agora, bastante tempo com a farmácia magistral, né? Tu trabalhas junto nessa área que integram várias terapias, né? Aromaterapia, terapia floral, e tu tens especialização, né, em terapia floral, né? Acho que me corrige se eu Isso. estiver errada, né? Então, tu já trabalhas há bastante tempo com a terapia floral no teu dia a dia, nos teus atendimentos, né? Perfeito. Eu tenho pós-graduação Lato Sensu pela Federal do Paraná. Nossa, eu fiz faz Uhum. tempo, em 2006. Na verdade, eu trabalho com terapia floral desde 2000. Então, já fazem 21 Uhum, anos que eu estou na terapia floral e que comecei legal. com o clássico Florais de Bach, que foi o pioneiro, né, do planeta. E como as Uhum, pessoas gostam de diploma, certificado, eu quis homologar, porque não adianta você só ser autodidata ou fazer cursos sim. livres. Aí eu homologuei a Uhum, certificação através da Universidade Federal do Paraná. Isso já faz muito tempo, foi em 2006. Dou aula em pós-graduação em saúde quântica também sobre florais. O meu que curso do ano legal. passado eu falei muito do Gotas do Infinito, inclusive. Hoje eu Uhum, divago aí, no bom sentido, né? Eu passeio aí por diversos sistemas florais e atuo também em diversos sistemas florais, o qual eu amo também de paixão, Gotas do Infinito. Foi uma reaproximação desse sistema incrível que a uhum, Terezinha, assistindo um curso meu lá, um pequeno treinamento, na verdade, né? Em Florianópolis, ela fez questão de ir lá me entregar uma amostra grátis, conversar pessoalmente, porque eu já tinha contato antes com gotas. Eu tive uhum, contato fazem o quê? Uns 8 anos para mais atrás, com a ex-sócia uhum. da Terezinha. E foi que aí nós retomamos a amizade, a parceria, nos conhecemos melhor. E foi que eu fui experimentando os gotas em mim, nos familiares, em Uhum. clientes mais próximos, e fiquei encantada. E tem o porquê de uma explicação, né, pessoal? O porquê da Sim, explicação é porque é florais próximo da região onde a gente vive. São flores é. aqui da região sul do Brasil.
Mas, calma lá, Juliana, só o pessoal da região sul pode fazer uso desses florais? Claro que não, qualquer pessoa do lugar do planeta. Não é assim com os Uhum. florais de Bach que vem lá da Inglaterra? Só Sim, que quanto com mais certeza. próximo a flora que você está trabalhando estiver do seu paciente de você, mais rápido vai ser a ação. Então, gotas é impressionante. Parabéns para vocês, viu, Uhum. Cris? Eu também sou suspeita em falar que quando eu conheci o Gotas, eu ainda não trabalhava no Gotas, né? E me apaixonei, assim, porque a gente dentro da farmácia, né, na área farmacêutica, a gente gosta muito, assim, dessa questão de comprovar os resultados, né, de tá integrando uma terapia com a outra. E quando eu conheci o Gotas, assim, eu verifiquei, assim, um resultado tão rápido como eu nunca tinha verificado antes, assim, nos outros sistemas que eu utilizava, né? Então, assim, a gente sente uma diferença até pela facilidade também de usar, né? E é a melhor coisa a gente se usar na gente e ver que funciona e daí Exato. e vendo, né, podendo indicar para as outras pessoas, né? Antes, para o pessoal que está chegando agora, eu quero aproveitar e falar que hoje a nossa live ela tem um assunto muito especial que a gente vai falar sobre autoestima e que a gente também vai estar sorteando durante a live 3 fórmulas florais. Então, como é que Uhul! vai funcionar? Ao longo da live a gente vai comentando de novo para os que estão chegando, né? Mas eu já vou comentar agora no começo para o pessoal já ficar sabendo, quem já está aqui com a gente. A pessoa vai ter que fazer um print da tela desta live, marcar a doutora Juliana e o Gotas do Infinito, né? E amanhã a gente vai pegar todas essas pessoas que marcaram a gente nos seus stories, né? Publicar nos seus stories e fazer um sorteio. Então, os 3 sorteados, cada um vai ganhar uma fórmula. Então, assim, durante a live também, se quiser fazer o print mais tarde, se quiser avisar as pessoas, os conhecidos também, para vir assistir a live, para participar do sorteio. São maravilhosos, né? E um dos florais que a gente vai estar sorteando é o Harmonia Feminina, que é um floral que essa semana, né, a gente está falando tanto das mulheres, esse é um floral maravilhoso, né? Esse é meu e não dou. Dá licença. Uhum. Esse não dá para ficar sem, né? Eu sempre digo assim, que são 2 florais que eu não vivo sem, é o Harmonia e o Limpeza Energética. São 2 florais que tem que estar sempre a postos ali para quando a gente Aqui, precisa, ó. né? Aqui. Tá ao contrário a câmera. Limpeza energética. Ah, Gente, na época que nós é. estamos agora, a limpeza energética ele faz uma blindagem. Bom, a doutora Cris sabe Sim. falar mais que eu, né? Mas assim, eu sinto uma blindagem no meu corpo sutil, nos meus corpos sutis, na verdade, e Uhum. para tudo. Uma blindagem emocional contra a negatividade, pensamentos negativos ou negatividades que as pessoas colocam, implantam em você. A questão Uhum. também da imunidade, tudo. A limpeza energética é algo mesmo que é fantástico. Tá aqui o meu. É. Eu não fico Não, e é sem. legal porque agora que tu tocou no assunto, né? A gente está passando por um momento assim que a gente passando por uma fase que todo mundo está com medo, então fica isso no inconsciente coletivo. A gente acaba assim absorvendo isso tudo. Então, a limpeza energética ele é um floral que assim ele tem que estar sempre presente, mas agora mais do que nunca, né? Nesse momento ele tem feito assim ajudado muitas pessoas a conseguir assim desligar um pouco desse medo coletivo, dessa questão, Exato. dessa angústia, né, que tá todo mundo sentindo, né? Então, assim, eu acho que nunca a gente precisou tanto, né, de estar cuidando da nossa energia, né? Então, assim, acho que é um floral bem, bem legal. Juliana, agora vamos falar um pouquinho, né, sobre a autoestima, né, que é uma coisa assim que normalmente quando a gente fala de autoestima, a gente já pensa nas mulheres, né, mas a gente sabe que hoje a gente está, apesar de estar na Semana das Mulheres, né, a gente comemorou no dia 8 agora ontem, o Dia Internacional das Mulheres, mas a autoestima ela vai muito além do universo feminino, né, a gente sabe que faz parte da vida de todo mundo, né, então a gente sabe que a autoestima, a gente pode, quando a gente tá com a nossa autoestima abalada, a gente, vários setores, né, da nossa vida, várias situações ficam trancadas, né? Então, eu queria que tu começasse a falar um pouco, assim, sobre a tua experiência, né, com essa questão da autoestima, o que tu vê no teu dia a dia, nos teus atendimentos, né? Então, que tu pudesse compartilhar um pouco com a gente da tua experiência nesse assunto. Ai, que bom. E olha, parabéns, mulherada. Parabéns para nós. É isso aí. Todos os dias são nossos dias, né? Que legal. Autoestima é um tema bem importante, em especial
na cultura ocidental que nós vivemos, onde a mulher ainda, até nos dias de hoje, tem um aspecto mais abaixo que o homem, em muitos setores, infelizmente. E é algo, por exemplo, no consultório farmacêutico, dentro das terapias integrativas que eu atendo, eu vejo assim, quem não precisa modular a autoestima que atire a primeira pedra. Porque até aquele que se demonstra ser o leão, né, com a juba esplendorosa, o empoderado, tem momentos de recaída. E esses momentos de recaída, que é o ponto que tem que se trabalhar no nosso paciente e em nós mesmos. Então, eu vou conversar com vocês como convidada, vocês na visão de terapeuta, tudo bem? E na visão de vocês mesmos se autotratando. É isso. Porque é muito mais fácil a gente enxergar o outro do que nos enxergarmos muitas vezes. Mas vamos pensar assim no quesito do paciente. Quando você olha uma pessoa e fala, poxa, eu não estou nem com vontade de me arrumar, minha libido foi lá para o espaço, parece que eu não me sinto tão mulher, tão feminina, ai, eu não sei, depois que eu fiquei desempregada, tudo mudou, não é só pela questão financeira, mas a minha cabeça está diferente. A pessoa, claro, tá down. Tá down. É uma situação que tem aqueles diversos fatores. A sociedade necessita que, além de você ser, você tem que ter. Você tem que ter o carrão, a casona, o corpão, a pele maravilhosa, as joias. As pessoas te veem pela sua aparência. Estou falando da nossa cultura aqui. Então, isso é uma realidade. E o Brasil, da América Latina toda, é o pessoal mais vaidoso que há. É o terceiro país a nível mundial. Imagine. Então, nós estamos em terceiro lugar do mundo que mais consome cosméticos, maquiagem. Então, ou seja, a autoestima, quando está abalada, isso afronta muito a nossa cultura. Em especial o universo feminino, não é? O marido já olha de uma forma diferente. Você já, às vezes, não é bem recebida no local que você vai, às vezes, comprar algum produto no comércio em geral, que as pessoas olham a sua aparência. Então, assim, é praxe, é difícil quem não queira ou não tem algum aspecto a se trabalhar com a autoestima. Então, sempre eu vou nesses pontos com o meu paciente, naquilo que... O que faz? Qual é o ponto fraco dele? O que faz abalar a autoestima? É um não, quando ele queria ouvir um sim? É a situação dele se sentir menor ou não se sentir tão inteligente perante o outro? A comparação é algo, pessoal, que temos que verificar muito. Então, a autoestima está ligado muito a processos de ideias, de crenças limitantes que foram embutidas em você desde a fecundação. Olha que interessante. Aí entra muito bem a linha materna, hein? Desde a fecundação, porque nós não herdamos do papai e da mamãe só o DNA, nós herdamos dos nossos ancestrais toda a linhagem dos nossos ancestrais, as experiências que eles vivenciaram. Quer ver só? Às vezes, se não aconteceu contigo, aconteceu com alguém que você já conheceu. Quantas doenças, ou quantos... Não vou falar de doença, não. Vamos falar de situações que a tataravó casou grávida, a bisavó casou grávida, a avó, a mãe, e agora a filha de 19 anos está grávida. A história se replica. A história se replica, não é? E ao acaso isso? Então, são tudo situações que essas crenças limitantes ou situações de contratos de ancestralidade você herdou, está nas suas células. Suas células estão programadas, muitas vezes, para agir ou vivenciar dessa forma. Só que, amém, não somos pecadores, não acredito nisso, porque nós temos o livre-arbítrio. Eu não preciso carregar fardos e me colocar lá para baixo, mexendo com a minha autoestima, porque eu recebi essa informação da 13ª geração. Aí os florais entram bem para mexer nessa programação celular. Então, a autoestima é algo que eu trabalho bastante e eu vejo que muito da autoestima pode ser 2 fatores. Algo de hoje, mas se esse hoje, Cris, muitas vezes para mim foi tranquilo. Se eu falei, nossa, Cris, ai, seu cabelo tá diferente. Aí você vai falar assim para mim, o que será que ela disse? Meu cabelo tá feio? Eu não deveria ter cortado, eu cortei ontem? Acabou seu dia. Dependendo da forma que eu te falo, Cris, que seu cabelo tá diferente, eu faço uma careta assim de estranheza, acabou seu dia. Sua autoestima foi lá embaixo. Por quê? Porque a Cris recebeu
que ela sempre teve a conotação, desde a família inferiorizada, ou teve um relacionamento recente, ou às vezes nem é tão recente assim, de décadas atrás, que a inferiorizou muito. E o ponto fraco foi o cabelo. Por quê? Sim. Ela nunca gostou do cabelo dela, e o ex-marido, ex-namorado trocou por uma mulher de chapinha, de cabelo liso. Aí pegou, tocou no ponto fraco da Cris. Ela nunca gostou do cabelo dela e o cara trocou ela por uma mulher de cabelo liso, só que o cara não falou. O ex-namorado da Cris não falou que trocou ela por uma mulher de cabelo liso. Ela reparou no cabelo da mulher. Ela viu no Instagram, no Facebook, em rede social, que a mulher tem o cabelo platinado, liso. Falou, putz, tá aí, por isso que ela é melhor que eu. E aí a Juliana veio e falou que meu cabelo tá diferente. Acabou a minha noite. Meu Deus, amanhã eu vou marcar o melhor cabeleireiro. Meu cabelo tem que ficar liso sempre. Tá aí. Olha a sua crença limitante. Às vezes não é nem isso. O cara não te trocou pelo cabelo liso da menina. Nem eu te falei que seu cabelo tá diferente porque tá feio. Às vezes pode estar bonito, combinou mais. E a gente já vai por comparação. Você se comparou a uma outra pessoa. E aquilo que te falaram e você não gostou, um bullying que você sofreu na escola pelo seu cabelo, você tá trazendo até hoje. Você viu que complexo? Mas isso é lindo, porque a gente pode tratar com florais. É muito além, né? Que nem tu falou, é muito além do agora, né? Normalmente, essas situações, eu costumo dizer assim que os nossos primeiros professores, né, de autoestima são os nossos pais, né? Ou as pessoas que nos criaram, né? Enfim, são as primeiras pessoas que a gente tem contato, porque a criança, quando ela é bem novinha, assim, ela ainda não teve, assim, essa questão de ela ainda não está ligada o que é certo, o que não é certo, né? E aos poucos, a nossa família, o nosso entorno, nossa sociedade, as coisas que a gente já traz da ancestralidade que tu comentaste, que a gente nem tá consciente disso, né? Isso vai montando, né, a nossa estrutura e vai formando, né, a nossa, eu digo, não é que forma a nossa autoestima, mas ela vai formando essa estrutura para que mais tarde tudo que a gente escutar, o que a gente receber, vai ter influência em cima do que lá atrás foi criado, né? Então, assim, aquilo que tu falou dos padrões que se repetem, né? De a gente isso aí é muito importante, a questão da comparação. Eu vejo hoje, né? Eu digo hoje, assim, nos tempos mais modernos, né? Que eu acho que a autoestima sempre foi uma questão que vem com a gente lá de trás, né? Mas hoje eu vejo principalmente assim, as meninas mais novas, né, tendo muita questão com a autoestima muito abalada pela questão da comparação, né, e isso, assim, é uma coisa que ela, essa autoestima abalada, o que eu vejo, principal problema é o que ela traz junto com ela, né, que é o que? A falta de autoconfiança, a pessoa não assume o seu verdadeiro ser, a sua verdadeira essência, porque ela está sempre se comparando, querendo ser uma coisa que talvez ela não é, e ela deixa de valorizar as coisas boas que ela tem quando ela se compara com o cabelo que ela não tem, né, enfim, com o que está faltando, né. Então, assim, eu acho que a questão da autoestima, ela é um ponto, né, que ele tá ligado com várias outras questões que a gente às vezes não segue o nosso propósito de vida, a gente não consegue valorizar, né, o que a gente faz de melhor, negligencia isso, inclusive, porque isso vai respingar em todos os setores, né, nos relacionamentos, como tu falasse, a questão de relacionamento abusivo, né, quando a gente não tem uma autoestima forte, a gente se sujeita, né, a certas situações que a gente não merece, né? Que a gente não, porque a gente, por não ter uma autoestima boa, a gente não se acha merecedor. Então tem várias coisas envolvidas, né? Eu digo que é um assunto assim muito além, é só uma pontinha, né, do iceberg. O que tem lá embaixo é muito mais complexo, né? E os florais, é que nem tu falou, é uma questão que, como eles trabalham a questão da energia, a questão de mudar os padrões energéticos, eles podem estar ajudando e contribuindo muito, né? O legal é assim, eu sempre falo para os meus pacientes e me coloco junto, porque eu também faço diariamente autotrabalho, não é? Nós temos que estar bem para tratar o outro. Nós estamos na mesma universidade. Abaixou sua autoestima? Todos nós estamos na mesma escola, a escola da vida. Não tem essa. Todos temos problema, não é? Todos precisamos nos alimentar, dormir, escovar os dentes, pelo menos assim deve ser. Então, não tem o melhor ou o pior. Todos temos o mesmo conjunto ali, celular. Então, ou seja, não tem por que você se rebaixar.
aquele ponto que está te ferindo, está te espizinhando, procure ajuda de um profissional para verificar o como pode estar sendo tratado. Qual que é aquele dipping que a gente faz, né? Você escava, 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 vai lá no fundo e vê. É isso, eureka. E sem se culpar, é um processo que tem que ser leve, um processo que tem que ser saudável até para a pessoa, sem provocar catarse. Por isso que eu amo os florais, porque os florais são sutis, são gentis, são respeitosos. E, por exemplo, eu gosto muito das fórmulas do Gotas. Então, eu indico muito porque são práticas, são fáceis do paciente achar numa farmácia, por exemplo. Não é? E dura, pessoal. O pessoal, olha o que o nosso paciente quer. Ele quer praticidade, eficácia, o produto tem que resolver, e preço. Então, um frasco desse, por exemplo, aqui, ele vai durar uns 3 meses para mais. Uma harmonia feminina. Eu gosto da harmonia feminina, é um geralzão, que toda mulher necessita estar utilizando pelo menos uma vez por ano. Essa é a minha opinião, tá, Cris? Por favor, depois se complemente, que a Cris é super, hiper expert em gotas, óbvio. E uma vez por ano eu indico. Por quê? Para modular vários aspectos. Aspectos energéticos que vão ajudar até no seu corpo físico, por exemplo, no controle hormonal, de você sentir mais femme fatale, melhorar, modular a questão de libido, você se sentir mulher com M maiúsculo, isso é bacana. Então, a harmonia feminina. A Terezinha sempre indica 3 gotas diluídas em água pela manhã e à noite, para quem pode estar curioso agora, como toma, porque eu quero daqui a pouco. Tem alguma farmácia de plantão? Porque eu quero agora. Amanhã já tem, amanhã já tem. Só que sim, eu vou muito... eu peço permissão para o eu maior do meu paciente entre o contato com o corpo dele, com os corpos, com o eu do meu paciente. Tem paciente que toma 6 gotas 2 vezes ao dia, tem pacientes que ele me diz, os corpos sutis necessitam 4 gotas 2 vezes ao dia, mas o padrão é 3. Tá, pessoal? Se vocês fizerem o workshop ou os cursos do Gotas, a doutora Cris até vai falar para vocês, 3 de manhã, 3 à noite. Ou seja, rende muito um frasco desse. Então, é econômico. Ele é eficaz. E fácil de achar. E é prático, né? É o que estava falando. A gente procura eficácia, procura praticidade, porque eu, pelo menos, assim, eu digo meu lado pessoal, né? Eu acho complicado qualquer tratamento que eu tenha que tomar muitas vezes por dia. Porque eu não consigo lembrar, eu começo a fazer uma coisa, quando eu vejo já passou o dia. Então, eu acho que, assim, para mim, quando eu conheci o Gotas, né, e me chamou bastante atenção, essa facilidade da posologia, por ele ser uma solução estoque, que é uma solução concentrada, né, então ficou muito fácil lembrar de tomar. Então, eu tomo de manhã e tomo à noite, sabe? Quando eu chego em casa. Então, não tem nem coisa de ter que ficar levando, às vezes, o floral junto, porque às vezes a gente deixa na bolsa, vai sair pra rua, só o celular, tudo junto, a gente não gosta de ficar carregando, às vezes. Não deve. Essa é uma facilidade muito grande, né? E o Harmonia Feminina, aproveitar que tu estás falando dele, ele é um floral que eu digo assim que... vou dizer assim, a minha experiência com ele pessoal, né? Mas tem várias experiências de várias pessoas. Mas eu acho que ele ajuda a gente a se conectar, né, com o nosso lado, que a gente deixa às vezes esquecido, pelas questões do dia a dia, que a gente teve que aprender a ser forte, né? Assim, a mulher teve que buscar essa... A gente sempre foi forte, mas a gente teve que... Hoje em dia a mulher é muito sobrecarregada, né? A gente trabalha, quem é mãe tem que cuidar dos filhos, a gente tem o lado mulher, a gente tem o lado de estudar, a gente tem muita coisa, né? E a gente acaba, às vezes, perdendo um pouco dessa coisa, assim, que eu digo, não é da feminilidade, mas a questão, assim, de a gente se olhar, ter um olhar mais carinhoso com a gente, sabe? E eu vejo que o Harmonia Feminina, ele resgata isso, a gente sabe conseguir se olhar de uma forma mais, assim, amorosa, mais harmoniosa, né? Então, tanto na fase da TPM, que é uma fase que eu uso bastante ele, assim, que a gente também está mais abalada, né? A questão dos hormônios que estão a milhão, e a gente sabe que na TPM, quando a gente está com estresse, com alguma coisa, com um momento que a gente está passando mais difícil, ele tende a ficar sempre maior, né? Porque é uma fase que a gente está mais sensível. Então, nessa fase, para mim, assim, eu digo que ele faz milagres, assim, porque ele consegue fazer com que o entendimento de tudo isso seja mais leve, sabe? Então, ele é uma fórmula fantástica, assim, que
tanto trabalha a questão da autoestima, quanto trabalha também a questão de tu assim, abaixar um pouquinho a poeira, não se cobrar tanto, não se culpar tanto, porque hoje a gente vê muito isso, né? A mulher carrega muito isso, a culpa, a cobrança, né? Porque a gente tem que ser super tudo, a gente tem que ser né, sempre o master de tudo, e a Mulher gente esquece, Maravilha. né? Mulher Maravilha. Então, assim, ele é uma fórmula maravilhosa, assim. Eu gosto bastante, tem excelentes resultados mesmo. E, doutora Cris, perguntaram a respeito se pode ser usado, ao invés de diluir na água, sublingual. Eu vou colocar a minha visão e a doutora Cris complementa. Pode usar sublingual. Mas isso é até uma pergunta que eu fiz para a Terezinha que me fez sentido quando ela me respondeu. Acontece que a informação, pense que o floral, ele tem energia, frequência, informação. Essa informação, ela vai se dispersar em todo o seu fluido. Matriz extracelular e até intra. Ele está no seu fluido. 70% em média do nosso corpo é água, é líquido. A partir do momento que você pega esse conteúdo aí de 3 ou até mais gotas e você coloca num fluido maior, de um volume maior, ou seja, meio copo d'água ou até um copo d'água cheio, além de você estar fazendo benefício para o seu organismo, de estar tomando água, que isso é muito importante, você está levando esse fluido mais rapidamente nos interstícios celulares. Então, é muito mais rápido chegar a frequência no volume maior de conteúdo, que já tem essa frequência, do que pequenas gotas. Então, me fez sentido, concordo, e eu estou repassando. Doutora Cris, me corrija ou complemente, por favor. Ó, eu acho que tudo que tu falou tá super certo, né? É isso mesmo. E eu queria até deixar uma dica, porque às vezes as pessoas falam, mas eu não quero misturar no copo de água e tal. A forma que eu utilizo normalmente os florais, né? Eu costumo levar uma garrafinha sempre junto comigo de água. Perfeito. Então, o que eu faço? De manhã eu pingo as 3 gotinhas naquela garrafinha. Eu sei que até meio-dia eu já bebi aquela garrafa de meio litro de água. Então, eu vou tomando aos poucos. Então, durante aquela manhã ele vai agindo, né? Então, assim, pode ser até feito dessa forma, para quem às vezes não quer, né, não quer diluir no copinho e tomar na hora. A questão do sublingual, eu não vou dizer que eu nunca botei um floral na língua, né, do concentrado. Às vezes, o emergência é um floral que acontece isso direto. Às vezes, tu tá no meio da rua, tá com uma dor, ou teve uma situação que tu precisasse do floral e não tem um copo d'água. Daí, o que tu vai fazer? Vai deixar de tomar? Não vai, né? Então, mais vale tu tomar, né, pingar direto na língua, do que não tomar. O que a gente tem que tomar muito cuidado, que agora a gente até nem tem mais esse problema, tanto assim, mas é a questão do conta-gotas quando a pessoa vai usar. Porque, normalmente, o floral, ele é de uso pessoal. Mas tem florais que, às vezes, uma emergência, vou dar de novo o exemplo dele, às vezes tu tá com alguém, quantas vezes? Eu já tava com alguém do meu lado e a pessoa tava precisando de um floral, eu tenho meu floral na bolsa de emergência e vou dar umas gotinhas para essa pessoa. Então, quando a gente pinga, às vezes, direto na língua, tu acaba, às vezes, até contaminando o vidrinho do teu floral, a cânula do teu floral. Agora a gente tá com conta-gota, com gotejador, é um pouco mais difícil de acontecer. Então, tem que ter todos esses cuidados quando a pessoa for usar dessa forma. Mas, realmente, sempre é melhor botar na água. Isso, sem dúvida, o que tu falasse é totalmente certo, assim. Que maravilha. Perguntaram também aqui para nós, para baixa estima, né? Relacionada a padrões ancestrais. Qual floral indicado? Eu gosto do Libertação. Eu adoro, aliás, para quase todos os meus pacientes que necessita quebrar padrões, eu indico libertação, ou vitalidade e renovação. Mas a libertação, a própria palavra do floral está dizendo. Liberdade. Tipo, eu não preciso ter a obrigação nem o dever de pegar aquele fardo, aquela carga recebida, que possa estar na minha programação celular, que está ali herdada, para eu cumprir com as honras do meu sobrenome, da minha família. De jeito nenhum. Porque você é um eu, você é um eu único. Viu, Soy? Você é um ser único. E esse ser único, mais uma vez eu vou falar essa palavra, livre-arbítrio. Realmente, você tem o quê? O poder da escolha de fazer a sua realidade. Claro, com prudência, com respeito. Tudo isso tem uma hierarquia de respeito aí, né? Mas você está entendendo o geralzão que eu quero pegar. Então, você não precisa, para honrar os moldes da família,
você tem que casar com 25 anos. Ah, tenho 28, enlouqueci. Não casei, não sou mãe. Calma. O que seu eu quer? Você é um ser único, lembre. Qual é o seu desejo maior hoje? E olha, é tão difícil, Cris, quando eu pergunto para os meus pacientes qual a sua meta de vida, qual o seu objetivo maior, o seu desejo, nem 10% sabe me responder isso na hora. Às vezes as pessoas falam assim, meu desejo é comprar um carro, eu quero trocar de carro, ou eu tenho vontade de ter uma casa num condomínio. Mas isso não é um desejo de vida, desculpa, é um desejo pontual, porque o carro é fácil. Você vai conseguir seu carro. Você mentaliza, trabalha, né, você projeta esse carro, você vai conseguir esse carro, vai conseguir essa casa. Eu tô pensando, tô falando, é um objetivo maior. Aquilo que vale a pena você viver. Você não vive por um carro, por uma casa. Espero que não, por favor. Tem vida muito maior que isso. Então, para que você vive? Por quem? Para quê? Isso é muito importante também. Por quem você vive? Porque a autoestima está relacionada à dependência, muitas vezes. Se você depende de outrem, né? Eu dependo de um filho, eu dependo de um marido, de uma mãe. Se minha mãe morreu, eu morro junto. Se meu filho morreu, eu morro junto. Isso tem que prestar muita atenção. Então, nesses momentos, aqueles conceitos de dependência também, eu gosto muito do Libertação. Não só para quebrar padrões, gosto bastante. Do Vida Nova, do Superar Traumas. Esse é um floral, o Vida Nova é um floral maravilhoso. Maravilhoso. Ele tá, assim, eu digo principalmente para... A gente está falando mais, dando foco mais forte nas mulheres, né, hoje, mas assim, eu digo porque as mulheres carregam muita culpa, né? Pelo menos são as que mais expressam isso, né? Porque talvez a gente não fale tanto dos homens, porque eles não falam assim tanto sobre o assunto, né? Mas a gente carrega muita culpa ao longo da história, né? Inclusive culpa por não assumir a própria história, né? Então, por não se assumir, se conectar, né? Tipo, a viver de acordo com a nossa essência. Porque a gente fala nisso, é muito bonito, né? Falar viver de acordo com a minha essência. Mas qual é a minha essência? Às vezes a gente se distancia tanto disso, né? Porque a gente quer ser tanto outra pessoa, quer ser tanto, seguir tantos padrões que foram nos colocados no meio da família, no meio da sociedade que a gente vive, que a gente tinha que ser assim, tinha que ser assado, que a gente se perde, né? E se desconecta dessa nossa essência, né, do que a gente, que nem falou, para quem que tu vive, por que tu vives, né? E todo mundo tem uma resposta para isso. Eu não acredito que tenha uma pessoa que não tenha uma resposta disso. A pessoa que diz que não, eu não sei para quê, é porque ela se desconectou do real motivo, né? E a autoestima, acho que quando a gente assim se reconecta com essa essência, quando a gente consegue resgatar, fazer um resgate dessa autoestima que a gente perde ao longo do tempo, né, vai se desconectando. Eu não digo que a gente perde, a gente se desconecta dela, a gente tem muitos benefícios, né? Quantas vezes, histórias de vida que a gente conhece, até na nossa história mesmo, que às vezes foi a questão de tu retomar, né, essa atitude de tu se olhar com um olhar diferente, se valorizar, o quanto isso pode mudar na vida da pessoa para todos os lados, né? Então, assim, às vezes são mudanças que vão refletir, elas vão refletir muito mais áreas, né, do que a gente imagina quando tu resgata isso, né? Então eu acho assim que é fundamental a gente ter sempre isso em mente, assim, pra gente nunca se deixar perder, né, da nossa essência, a gente não se desconectar totalmente, porque mais que a gente esteja meio perdido, se tu não consegue ver que tem um fiozinho que tá te ligando com aquilo ali, com que realmente tu consegue resgatar isso de uma forma mais fácil, né? E nisso os florais, como eles trabalham a nível do inconsciente, a nível mais sutil, eles vão conseguir fazer esse trabalho junto contigo. Eu costumo dizer que às vezes as pessoas falam assim, mas o floral vai resgatar minha autoestima? Não, o floral vai te auxiliar, né, a se reconectar, né, a vibrar, a harmonizar o teu padrão energético de vibração, para que tu enxergue essas coisas que a gente às vezes deixa de enxergar, né, porque se compara, porque esquece mesmo, né, se esquece, né, a gente acaba se esquecendo, a gente se dedica para tantas outras coisas, né, então, assim, é muito, muito legal, assim. Não, é maravilha mesmo. E tudo aquela situação, quem está chegando agora seja bem-vindo, bem-vinda. E a situação é verificar quais pontos que eu tenho que estar trabalhando.
E nesses pontos, a gente nunca desistia. Persistência. Persistência, Uhum. procurar a ajuda certa, o profissional certo. Aqui, nosso tema hoje está sendo o resgate da autoestima e com os florais Gotas do Infinito, o qual eu tenho aí algum tempo de experiência e são excepcionais. Eu gosto muito, falando em florais ainda, em autoestima, relacionamentos. A essência Uhum. isso, a fórmula relacionamentos é fenomenal, adoro essa fórmula, para aquelas situações que ou passaram algum tipo de relacionamento abusivo, e pense bem, tem vários tipos de abuso, hein, pessoal? Não é abuso Uhum. sexual, não, tem o abuso moral, não é? É o abuso financeiro, tem vários tipos de abuso. E quaisquer tipos de abuso que aquele paciente esteja enfrentando ou tenha passado e não tiver superado, o superar traumas unido ao relacionamento são Uhum. excelentes. Eu costumo indicar duas fórmulas no máximo para cada paciente. Uhum. Muitas vezes até indico a terceira quando está se trabalhando com chakras. Porque nós temos Sim. 7 principais chakras, mas o chakra humeral, que ele que conecta com a empatia ou antipatia por algo. Ele reconecta. É muito, inclusive, o chakra humeral muito mais avançado nos animais. Porque os animais sentem, né? Uhum. Quem gosta de Uhum. animal, quem não gosta, se a pessoa é boa ou não é. Aquela reconexão do amor que o tutor tem por ele. O humeral é muito Uhum. maior, muito mais avançado para os animais do que para nós aqui humanos. E é um chakra muito importante para nós estarmos aí autotrabalhando, porque ele amplia seu sentir. Maravilha? Uhum. E te ajuda muito nos próximos passos nessa sua meta de vida. Voltando aí à questão do relacionamento, então, assim, eu tenho bastante eficácia nas duas fórmulas combinadas do superar traumas ou superar perdas. Se for um relacionamento que Uhum. passou e a pessoa não consegue parar de pensar, está sofrendo, vivencia aquele relacionamento ao acordar e até ao dormir, isso está atrapalhando muito o cotidiano. Tem o superar perdas também. Uhum. Tipo, eu sei que aquela pessoa não foi boa para mim, mas tá difícil ter dito não. Tá bem difícil. Eu tô sofrendo por ter Uhum. dito não, apesar daquele relacionamento não tá sendo bom ou ter sido bom para mim. Então, relacionamentos com superar perdas, vejo bastante resultado. E pode trabalhar um chakra também. Uma Uhum. fórmula que eu gosto muito, Cris, é o equilíbrio dos 7 chakras. Como tem a Sim. harmonia feminina que eu mostrei, tem o equilíbrio dos 7 chakras também, que eu acho fenomenal essa forma, porque Uhum. ele realinha todos os chakras concomitantemente, não é? E quem não Sim. precisa também, pessoal, nessa crise que o planeta está vivendo, nessa pandemia, nessas incertezas. Então, sempre é importante nós estarmos fortalecendo esses vórtices energéticos que nós falamos 7 principais, mas tem centenas de chakras, Sim. microchakras no nosso corpo inteiro. Maravilha? Bacana, né? Com certeza. Eu quero aproveitar agora, né, que já que a gente está falando das fórmulas, assim, a gente estava falando da questão do relacionamento, tudo. A gente tinha comentado no começo, no início, até teve um comentário ali do Paulo, que ele falou que sempre quando vai fazer constelação familiar, ele pede para a pessoa usar o floral junto, né? A gente estava falando da questão da autoestima que ela vem lá de trás, né? Tu comentasse muito isso no início, a questão da ancestralidade, né? Que a gente traz junto com a gente. Então, às vezes um Exato. padrão, né, de desarmonia, né, numa relação. Eu vou dar um exemplo agora, assim, para a gente chegar nesse assunto, né? Numa relação que tu tivesse com a tua mãe, com a tua avó, enfim, até como essa pessoa se colocava no mundo, se ela seguiu, né, a sua essência. A gente traz isso, né, da nossa ancestralidade. Às vezes isso, se a gente às vezes não, se a gente não trabalha isso, quem trabalha com constelação pode até falar melhor disso, né? A gente sabe que esses padrões se repetem, né? Então, o quanto é importante, né? Não sei se tem alguém assistindo a gente aqui que tá gestante, né? Que está gestando, mas o quanto é importante, né? Quando a gente vai, ou quando para quem está gestando, ou para quem está pensando em engravidar, o quanto é importante a gente tratar esses padrões de crenças que a gente tem da própria forma como a gente se enxerga, como a gente se vê, para a gente não estar repassando isso para gerações futuras, né? Porque querendo ou não, se a minha mãe teve autoestima baixa, a minha tendência é também ter, e se eu não tratar, a minha filha também vai ter,
né? Então, assim, a gente tem uma fórmula, aproveitar que a gente estava falando das fórmulas, que é a Concepção Nova Família, que é uma fórmula que a gente fez da Legal. linha Gotas Materna, que ela é para tomar antes da pessoa engravidar, né? Então, assim, a gente até recomenda que o pai também tome, porque a gente sabe que esses padrões, a gente está falando da mulher, mas isso pode vir também vem de todas as partes, né? Então, tem muito homem que tem baixa autoestima, embora eles não representem tanto, né? Mas a gente sabe disso. Então, essa fórmula a gente pensou quando a gente fez ela, e tem essências dentro dela, né? Que são várias flores que está na composição dela, em trabalhar justamente esses padrões que a gente traz lá de trás, né? Dessas crenças, para que a gente não repita, né, nas próximas gerações esses padrões. Então, às vezes a gente fala de autoestima, a gente pode estar trabalhando lá atrás isso para que esse padrão não se multiplique, né, nas próximas gerações. Então, assim, é um trabalho que é mais profundo do que a gente imagina, né? Então, assim, é Perfeito. uma fórmula que pode ajudar bastante também. E a própria linha já que a gente está falando da fórmula, a própria linha da Gotas Materna, né, que a gente vê em todos os trimestres da gestação, que primeiro trimestre, segundo trimestre, que a gente sabe que a autoestima da mulher, às vezes, se abala, né, porque muda o corpo, um monte de hormônio, então a pessoa fica, assim, bem, a gente costuma dizer que são muitas mudanças ocorrendo ao mesmo tempo e isso acaba gerando, né? Às vezes tem mulher que não, tem mulher que fica super poderosa, né? E tem outras mulheres que já não respondem dessa forma, né? Então são fórmulas também que também podem estar ajudando bastante nessa questão, principalmente nessa fase, né? Então, assim, é bem complexo, né? E são vários pontos que a gente pode estar trabalhando para auxiliar, né? Então, a questão das relações, a questão, né, da maternidade em si, enfim, né, da nossa ancestralidade, é muita coisa, né? É tão bacana que eu tenho uma paciente, ela é de uma cidade próxima, de Imbituva. E nasceu o filhinho dela 3 anos atrás, e ela estava desejando não passar tantos anos assim para ter o segundo filho. Ela Uhum, engravidou, agora final do ano, e quando ela engravidou, foi uma mistura de felicidade com medo. Por que o medo uhum, dela? Não era criar criança ou de saber se vai nascer saudável ou não, mas o medo dela é engordar, é a barriga. uhum, Se ela ia ser atraente para o marido. Olha que bacana. Aí eu trabalhei ela, estou trabalhando ainda, que ela está tomando, né? uhum, Do primeiro trimestre, gotas materna. Do primeiro trimestre, ela já está terminando quase esse primeiro trimestre. E ó, só do primeiro trimestre esse depoimento, hein, pessoal? Porque o gotas, uhum, a linha gotas, tem para todos os trimestres. Ok? E ela falou, Juliana, não sei se é pelo floral, mas eu dou vazão ao floral, porque a única coisa que eu estou fazendo diferente é tomar esse uhum. floral. Que, na verdade, pessoal, a linha gotas maternas são glóbulos. Então, são glóbulozinhos. É isso, né, doutora Cris? São A glóbulozinhos. gente tem a gente fez a linha em glóbulos e gotas, né? Tem para todos os gostos, né? Tem mulheres que não Então, gostam de usar gotas, daí tem a opção em glóbulos, né? Tem as duas opções. Mas o nós glóbulo está temos os sendo uma ótima glóbulos. opção. Nós temos os glóbulos, está tendo muito bem aceito, porque muitas têm Uhum. preconceito da gota, achando que tem álcool, né? Está no momento da Isso é. gestação. Uhum. Então, o glóbulo está sendo Isso muito bem mesmo. aceito, então ela está lá, utilizando os glóbulos. E ela falou, pessoal, é resultado de 10 dias. Então, não é muito tempo. Quando Uhum. se diz que, florais é muito lento o processo, nem sempre, tá? Nem É. sempre. Então, 10 dias, ela Depende do que falou, está sendo Juliana, tirou trabalhado, né? o meu medo da minha aparência, da minha autoimagem, o medo da gestação. Eu queria tanto esse filho Uhum. conseguir, mas eu estou com medo do meu corpo físico. Eu vou engordar, vai encher de estria, eu vou ficar barriguda, vou ficar menos atraente para o meu marido. Como que vai Uhum. ser? Porque ela teve um trauma da relação passada, Sim. da gravidez passada, na verdade, com a relação Uhum. dela. Então, isso Sim. veio o quê? Veio o mesmo caminho neural, porque são estradas, pessoal. Uhum. Nosso cérebro, o sistema límbico emocional são estradas. Vem o mesmo caminho neural, rota neural tipo, opa, gestação é piorar meu relacionamento. E agora? Isso. Ponto final, né? Interrogação, aliás, Uhum. interrogação. E agora? E foi que em 10 dias está fazendo milagre na vida emocional e em todo, né, conteúdo da vida dessa paciente. É interessante isso. Verídico. Tá sentindo bem É. mais firme, mais empoderada,
melhor para E ela mesma, né? Todos esses isso a conceitos. gente não faz esse benefício, né? Não é só para ela, né? A gente sabe que o benefício ele é acima de tudo para o bebê, né? Porque vários estudos que já tem que mostram o quanto, né, o emocional da mãe, o quanto a mãe está se sentindo bem, influencia na parte emocional, na saúde emocional dessa criança depois lá na frente, né? Nem só enquanto ele está ali na barriga. Tem estudos que acompanharam essas crianças de. Eu vi um estudo esses dias que estava mostrando as mães que tinham baixa autoestima, que tiveram problemas na gravidez com essa questão de corpo, de ansiedade, e eles acompanharam as crianças até os 7 anos. E eles verificaram que as crianças que estavam com 7 anos, que as mães tiveram esse período de baixa autoestima, ansiedade durante a gestação, elas estavam mais propensas a desenvolver esses problemas do que as crianças que tiveram as mães mais tranquilas. Então a gente sabe que a saúde da mãe, essa questão de manter a autoestima dela saudável, tudo, não é só um benefício para ela e para quem vive junto com ela, né? É para a criança que ela está que ela está gestando também isso no futuro, né? Então, assim, os benefícios vão além, né, da própria pessoa estar se sentindo bem, né? Então, é muito legal isso, a gente vê que a gente consegue trabalhar essas questões, né, de uma forma sutil, né, fazer um trabalho, assim, de uma forma amorosa, né? Porque eu costumo dizer que o floral, para mim, ele é uma terapia muito amorosa, porque ele trabalha sempre com muito cuidado, com muito carinho. A gente sabe que tem outras terapias que funcionam muito bem, mas elas, às vezes, a gente já vai, eu digo que é tapa na cara, né, pra gente estar lidando com as coisas, às vezes a gente não consegue lidar com isso direito. Então, o floral, ele vem sempre de uma forma muito amorosa, né? Não poderia ser diferente, né? Porque eu sempre digo assim, quando a gente olha para as flores, né, elas já representam toda essa amorosidade, né? Então, não poderia ser diferente, eu acredito. Então, é muito, muito legal a gente estar atento, né, a esses padrões. Eu quero aproveitar agora para quem chegou depois do início da live, para avisar que essa live vai ter sorteio de 3 fórmulas florais e que vai funcionar da seguinte forma. A gente está pedindo para que a pessoa tire um print da live e poste nos seus stories do Instagram essa foto do print e marque o Gotas do Infinito e a doutora Juliana, para que a gente amanhã possa fazer o sorteio. Então, amanhã, em torno ali, na metade da manhã, perto das 11, a gente vai estar fazendo o sorteio ao vivo, como a gente fez da outra vez que a gente fez o sorteio na live também. Então, quem tiver marcado a gente, né, quem tiver feito o print, a gente amanhã vai estar participando do sorteio. Daí a gente entra em contato depois. Então, se tiver algum conhecido também que queira conhecer o Gotas, quiser avisar para vir participar da live, ainda dá tempo de participar do sorteio. É tão gostoso, né? Os florais, eles dão um abraço, gente. Se ainda você não se rendeu ao poder dos florais, experimente. Experimente com a mente livre, sem nenhuma intenção. Que vocês vão ver que o floral ele vai mostrar a verdadeira intenção dentro de você. Quando aquilo que te incomodava não incomoda tanto mais. Não é bacana? Uhum. E assim, o resultado é muito rápido, maravilhoso. Perguntaram aqui, a Cíntia perguntou a respeito de meninas de 13 anos. Tem a fórmula do adolescente bem bacana. Tem o Gotas Kids também, que é bem legal, o Gotas Kids. Então, depende da situação que a sua menina de 13 anos está passando. E a gente vai escolher o melhor composir, o melhor blend floral para ela estar utilizando. E o floral é gentil, é sutil, é amoroso, é aquele abraço gostoso e dá um resultado excepcional. Pessoal, quem está me conhecendo agora, eu sou farmacêutica, terapeuta floral, sou farmacêutica clínica, aquela que trabalha com medicamentos e também, olha só, em equilíbrio com a biofísica, porque o nosso corpo, ele tem a matéria-prima, que é a bioquímica, que o fármaco pode atuar, mas também tem a parte energética, que comanda o corpo físico. Quem for ver hoje lá o vídeo no feed, eu gravei um vídeo bem legal de umas aulas que eu assisti do Bruce Lipton e até vejam lá no feed, inclusive, que eu falei muito dessa parte biofísica, onde as crenças, elas que geram a doença. E o floral vai trabalhar na crença. Então, quando você tem lá uma doença emocional, baixa autoestima, é uma doença emocional mental. O que vai fazer? Você registrou na sua mente, naquilo que nós chamamos no centro do cérebro de sistema límbico, uma rota. Se mexe naquele ponto, ele vai por aquela estrada, por aquela rota e vai ser meu ponto de dor. E esse ponto de dor, se não tratado, pode virar um cisto,
pode virar qualquer outra coisa. Pode virar uma doença crônica quaisquer, uma doença autoimune, que é pior que uma doença autoimune, onde o próprio sistema imune se volta para você. Pois bem, e pode vir até um CA, por incrível que pareça. Então o floral, ele já vai fazer uma limpeza, um detox emocional. Por isso que tem o detox energético. Quando a Terezinha veio aqui em Ponta Grossa fazer um treinamento para nós, eu falei, Terezinha, sua fórmula detox, que eu fui uma das voluntárias. Fui uma das voluntárias do detox energético. E eu falei, coloque a fórmula detox energético. Esse é o nome, bingo, né? Ponto final. É isso daí. Colocamos o detox energético. Até queria aproveitar agora, já que a gente falou do detox, né? Dizer que a gente até te considera, né, a madrinha dessa fórmula, né? Para quem não assistiu a outra live que a gente fez sobre detox, porque a Juliana, para quem não conhece, ela lançou livros, né, sobre detox, e até assim essa fórmula ela foi inspirada, né, no trabalho que tu fazes, né, com essa e na conversa toda que você e a Terezinha tiveram, né? Então assim, até teve um comentário aqui da Rosana que falou que tá tomando detox energético e é bem legal porque eu venho acompanhando, né, durante esse tratamento que ela está fazendo com o detox, e ela tem comentado muito, assim, a questão dos sonhos, né, a questão de sonhos, assim, de estar trabalhando a questão de várias situações, assim, e é legal porque o floral, ele trabalha muito, né, através dos sonhos. Eu não sei se aqui o pessoal que está acompanhando a gente já usou os florais, e é uma forma de trabalhar tão sutil, né, que tu tá trabalhando aquela questão que precisa ser trabalhada, mas durante o sono. Então, é muito, muito legal isso. E a fórmula do detox, eu acho que é uma fórmula que ela veio para auxiliar em várias situações, né? Não só a limpar, né, essas emoções que a gente guarda, inclusive, né, que estão ligadas com a questão da autoestima também, que a gente sabe, né, que todo o lixo que a gente vai guardando, o lixo emocional, isso vai se transformando em doença e vai se transformando em padrões negativos, né, pra gente. Então, assim, ele é um floral, assim, que é muito legal, assim, que a gente, além de perceber esse trabalho sutil que ele faz nas emoções, a gente vê o resultado no físico também, né? Que a gente não fala muito, assim, da questão do resultado do físico, mas é que é um floral que a gente fez uma pesquisa muito interessante com ele, né? Que a gente já compartilhamos aqui antes, e que a gente teve resultados, assim, incríveis. Então, tu poder limpar, né, essas emoções que estão te levando a ficar travado, porque eu costumo dizer, assim, que quando tu tens baixa autoestima, tu não acreditas no teu potencial, né? A gente sempre acha que a gente não é capaz, a gente fica engessado, né? Então a gente fica numa situação, às vezes, de estagnação, porque a gente tende a sempre estar procrastinando, porque a gente não confia na gente. Eu brinco que a gente não confia no nosso taco, né? Então, assim, sim, é uma coisa que a gente precisa limpar. Todo mundo tem alguma coisa para limpar, né? Então esse é um floral bem, bem, bem legal para trabalhar isso. O Paulo comentou aqui que ele usa o harmonia masculina e sono tranquilo. O harmonia masculina é um outro floral que a gente nem fala muito dele, né? Mas que deveria até falar mais, que ele pode, assim como a harmonia feminina, ele trabalha vários aspectos, né? Então, assim, da questão do masculino, e tem muita mulher que também usa a harmonia masculina, que são mulheres que precisam trabalhar essa questão, né, mais yang, que a harmonia, que a questão do masculino trabalha. Então, assim, tem mulheres que precisam equilibrar isso. A gente tem que estar com as duas partes equilibradas, né? Então, é um floral muito legal, que a maioria das pessoas não conhece o benefício que ele tem e que ele pode, inclusive, estar beneficiando a gente, né? Como mulher, assim, a estar trabalhando essas outras questões, né, que o floral trabalha. Não, maravilhoso. Eu concordo que nós somos as duas polaridades. É o equilíbrio, nós somos o equilíbrio. O preto está no branco, o branco está no preto, como o yang está no yin, vice-versa. E como o feminino está no masculino e o masculino está no feminino. Então é muito importante, né, identificar esses pontos e estar se autotrabalhando. Uma coisa muito bacana, né? Muitos pacientes perguntam, tipo, tem florais para obesidade, para emagrecimento? Porque a obesidade e emagrecimento, pessoal, o aspecto visual, a aparência, é algo muito pontual para baixa autoestima. Então, sim, se formos pensar, o que vocês acham? Vocês acham que floral, ele vai atuar no corpo físico? Todos os cursos de florais que nós fazemos, sempre vai lá, martelando no aspecto mental e emocional. Mental e emocional. Pouco se fala do corpo físico. Um outro sistema floral que é bem mais pontual para o corpo físico. Mas é raro. Florais, em geral,
quando você faz um treinamento ou um curso falar do corpo físico? O que vocês acham? Vocês acham que o floral que você toma, uma harmonia feminina, por exemplo, né, uma limpeza energética, ele vai chegar ao ponto da camada mais densa que é o nosso corpo físico? E aí? Olha só, já pensaram nisso? Que legal aí o feedback do pessoal, hein? Pois bem, se nós pensarmos que o comando do que nós produzimos hoje de nutrientes para o nosso corpo, para nos mantermos são, nós precisamos produzir alguns tipos de substâncias, hormônios, não é? Proteínas, uma conservação aí de lipídio para uma reserva energética, até mesmo para um termostato aí, a nossa gordurinha. Nada é por acaso, tudo que tem, gente, no nosso corpo, nada é por acaso. E se formos pensar que a célula, ela vai fazer uma resposta, uma ação mediante uma informação. Acompanhe o raciocínio. A célula, ela produz muitas substâncias importantes para o nosso corpo. Ok? Inclusive, nosso sistema imunológico é comandado por células. Imagine. Essa célula, cada organela, cada componentezinho lá dela vai ter uma função específica. Imagina que a célula fosse uma cidade independente. Uma cidade independente. Lá vai ter um núcleo, que é a prefeitura do bem, tá? Então vai ter a prefeitura lá, núcleo. Exato. Cada cidadão vai ser responsável ali por fazer uma função. E o comando vem externo, vem de um exército externo. Esse exército externo é uma informação. Olá, macrófago, trabalha em tal lugar, né? Olá, basófilo, faz isso. São os nossos guardiões, sistema imunológico. Aí, olha só, baços, vamos produzir mais glóbulos brancos tipo B, linfócitos B, para atacar tal inimigo. Então, tudo isso é uma resposta que os receptores estão ali, no muro da célula, que seria a membrana. Olha só que interessante. Não é? E os fluidos nosso interstício entre as células, matriz extracelular, é que comanda a resposta da membrana para ela fazer uma ação de atacar aquele inimigo. Olha só, então se pensar que floral é informação, se eu mandar fazer uma análise do floral, eu vou ver aqui um pouco de brand, etanol, não é? Talvez traços de algumas essências florais, mas para uma análise de química analítica quantitativa não vai ter princípio ativo. Como que isso age? É placebo? Calma lá. Se eu falar que floral é informação, se eu passar uma informação para minha célula e minha célula identificar informação de ativação metabólica, o que será que acontece? Informação de produção de certos neurotransmissores, como serotonina, endorfina, vai me dar prazer, bem-estar. Será que então um produto vibracional como um floral, gotas, não é capaz de fazer isso? Esses comandos para fazer sua célula produzir aquilo que nós queremos? Olha aí a bioquímica, gente, a farmacologia, em poucas palavras, resumindo de uma forma mais grotesca, mas para todos entenderem, não é? Com a informação, a biofísica integradas, unidas em conjunto. Então é isso. O floral, portanto, é capaz de alterar uma informação na membrana celular e fazer com que o seu corpo físico reaja de uma forma diferente. Por isso que eu amo a fórmula obesidade e emoções. Eu vou tratar aquele desespero, aquela gula que o paciente tem por se alimentar, porque essa gula é uma carência, um paciente com distúrbio oral, Reich, tá? Pacientes oral. Formação aí, até os 3 anos, no máximo 4. Que o paciente sofreu um período de trauma, de carência ali com os pais, ok? Os responsáveis, ou os responsáveis, né? Muitas vezes não são os pais, que a criança é criada, os responsáveis. E nisso estabeleceu o quê? Todo um desarranjo metabólico, levando ele a ser um adulto obeso. E necessidade de comer. Por ansiedade, tem que ficar com algo na boca. Um cigarro,